venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Era o ano de 1962. Dick e Judy Hoyt estavam ansiosos para a chegada de seu novo bebê. No entanto, durante o parto, algo aconteceu. A criança, que eles chamariam de Rick, foi privado de oxigênio durante um longo tempo e, como resultado, foi diagnosticado como tetraplégico espástico com paralisia cerebral. Os médicos disseram para Dick e Judy que Rick estaria destinado a uma vida que não seria nada normal. E a melhor coisa que poderiam fazer por ele seria mandá-lo para uma instituição para crianças especiais, porque ele não tinha nenhuma chance de recuperação. Mas os pais de Rick escolheram tentar lhe dar todas as oportunidades possíveis para que ele pudesse ter uma vida normal. Apesar de ele não saber andar ou falar, ficou claro que sua mente funcionava muito bem. Quando ele olhava para seus pais, seus olhos o seguiam para todos os lados. Eles o matricularam numa escola pública, o levavam para fazer natação, trenó e muitas das atividades regulares que outros garotos da idade faziam. Ensinaram-lhe os números, as letras do alfabeto, e não havia dúvida de que, embora ele tivesse enormes limitações físicas, a sua mente, o seu intelecto e habilidades eram excelentes. Em 1972, engenheiros da Universidade Tufts prepararam um computador para que Rick fosse capaz de se comunicar. Em 1977, Rick disse ao seu pai que queria participar de uma corrida de 5 quilômetros para beneficiar um jogador de lacrosse que tinha ficado paraplégico. O pai se perguntou se poderia fazer isso e criou um plano para resolver a questão. Ele iria correr enquanto empurrava a cadeira de rodas de Rick. E assim fizeram, eles completaram essa primeira corrida em penúltimo lugar. Mas Rick disse a seu pai: "Pai, quando eu estou correndo com você, parece que eu não sou deficiente." O pai então se comprometeu a dar isto de presente para o seu filho. E agora, quase 40 anos depois da primeira corrida, Dick e Rick já participaram de mais de 1000 corridas. Isso inclui 6 triatlos, onde o pai nada puxando o filho dentro de um bote inflável. Mas o ponto alto de suas corridas veio em 2014, quando eles correram no aniversário de 1 ano do atentado da Maratona de Boston. Durante todo esse tempo, Rick estudou, se graduou no ensino médio público e formou-se em 1993 com um bacharelado em educação especial pela Universidade de Boston. Compromisso e prioridades. Dick e Judy se comprometeram para que a vida do seu filho se tornasse uma prioridade na vida deles. Nós também devemos ter prioridades, a fim de termos sucesso nessa vida. Durante o ministério de Jesus, houve um evento que nos ensina o que a nossa prioridade número 1 deveria ser. Viaje comigo no tempo. Vamos a Israel, nos arredores da pequena aldeia de Betânia. É o início do primeiro século, Jesus e seus discípulos estão viajando juntos. Ele acabara de enviar os 70 para fazerem seu trabalho de 2 em 2. E agora eles tinham retornado. Todos eles haviam se envolvido no grande trabalho do ministério e agora Jesus sentiu a necessidade do descanso e do companheirismo. Ele não tinha casa, não tinha nenhum lugar para descansar seu corpo cansado. Então, junto com aqueles que o seguiram, Jesus parou em Betânia, que era muito perto de Jerusalém. Foi ali que seus amigos mais próximos, Maria, Marta e Lázaro, moravam. Este é o mesmo Lázaro a quem Jesus viria ressuscitar dos mortos mais à frente. Essas pessoas tinham um lugar especial no coração de Jesus e ele costumava ir ali para encontrar descanso e solidão.
E embora o texto bíblico não deixe claro, parece que neste dia a presença de Jesus foi uma surpresa para seus amigos, mas particularmente para Marta. Ou Jesus a surpreendeu porque ela não sabia que ele estava vindo, ou porque ela não esperava que ele viesse tão cedo. Nós encontramos essa história em Lucas capítulo 10 e vamos começar lendo a partir do verso 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Eu imagino que, com um pouco de surpresa em seu rosto, Marta convidou o Senhor e alguns dos seus seguidores a entrarem. Aqui Marta mostra sua compaixão e amor pelo Senhor. Ao vê-lo nessa condição, fatigado, ela o convida a entrar em sua casa. E ao Jesus entrar, em vez de abaixar a sua cabeça para descansar, ele vê a necessidade e o desejo de outras pessoas de ouvir as suas palavras. E assim ele se assenta e outros se reúnem em redor dele. Mas o texto menciona especificamente Maria. O texto diz especificamente que Maria assentou-se aos pés de Jesus e ouviu a sua palavra. A palavra grega que é usada para escutar é a palavra akou, e ela traz consigo a conotação de não só ouvir e escutar, mas também de compreender e obedecer. O escutar de Maria não é apenas um tipo de ouvir casual. Ela está ouvindo atentamente, desejando entender. E enquanto ela se senta aos pés de Jesus, ouvindo as palavras do nosso Salvador, o Messias, o Cristo, Marta estava distraída com muitos serviços. A palavra original grega para distraída significa dizer que ela estava longe, super ocupada, sobrecarregada. Mas ocupada com o quê? Servindo. Meus amigos e amigas, a palavra servir aqui significa literalmente ministrar. Você consegue imaginar isso? Você tem um convidado muito importante vindo e ele ou ela chega um pouco mais cedo, ou então você está um pouco atrasado. E agora, enquanto seu convidado está esperando, você se apressa para servir e para deixar tudo pronto. Mas aí aconteceu. Quem sabe, talvez apenas com um cantinho do olho, numa rápida olhada, Marta vê Maria. E aqueles sentimentos de ciúme, raiva e frustração começam a ferver e se misturar dentro dela. Marta viu Maria sentada, ouvindo a Jesus, enquanto ela trabalhava duro. Não apenas essa pessoa está sentada, não apenas ela não está ajudando, mas essa pessoa é sua irmã, o que só piora a situação. Alguns de vocês que me ouvem, quem sabe, têm irmãos e irmãs e sabem exatamente do que eu estou falando. Aquela situação injusta em que você tem que trabalhar enquanto seu irmão ou sua irmã não faz nada. E então, em função da sua frustração absoluta, Marta se vira para Jesus e diz o que nós encontramos aqui no verso 40, Lucas capítulo 10, verso 40. Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. A nova tradução na linguagem de hoje diz o seguinte, Lucas 10, 40. Senhor, não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo este trabalho, mande que ela venha me ajudar. Esse é um dos grandes momentos da história bíblica. Marta diz ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ela diz ao Criador dos céus e da terra o que ele deve fazer. Na verdade, ela não somente diz a ele o que fazer, ela usa o verbo no imperativo, o que significa dizer que ela ordena a Jesus que Maria venha ajudá-la. Agora, antes de nós ficarmos aqui irritados com o tratamento de Marta a Jesus, é preciso ter cuidado porque muitos de nós fazemos a mesma coisa hoje. Nós queremos que Deus faça as coisas do nosso jeito. Como dizia uma famosa canção americana, I did it my way. Eu fiz do meu jeito. É o que nós queremos fazer as coisas do nosso jeito e esperar que Deus abençoe aquilo que fazemos.
Jesus prefere que nós venhamos a Ele e que peçamos a Ele orientação para que Ele possa nos guiar. Mas aqui em Lucas capítulo 10, Jesus apresenta um dos maiores atos de compaixão e misericórdia de toda a história. Jesus responde a Maria de uma forma amorosa e apresenta para ela, assim como também para nós hoje, aquilo que é mais importante na vida. Isso está aqui nos versos 41 e 42 do capítulo 10 de Lucas. Lucas 10, 41 e 42. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Com uma voz muito compassiva, muito amorosa, Jesus primeiro repreende suavemente a Marta, dizendo que ela está inquieta e preocupada com muitas coisas. No grego, a palavra preocupada significa literalmente estar incomodada, ansiosa. E a palavra traduzida por inquieta é a palavra turbatsu, no grego, da onde vem a palavra turbulência em português. Marta está aqui ansiosa, incomodada, preocupada, perturbada por muitas coisas. E então Jesus prossegue dizendo: entretanto, ou seja, há uma outra maneira de ver as coisas, Marta. Há uma outra maneira que vai livrar você de toda essa correria. Existe um outro caminho que vai lhe dar descanso desse tanto fazer, fazer, fazer. E Jesus diz: uma coisa necessária, e Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada. Uma coisa só é necessária, só uma coisa. Só uma coisa é necessária e essencial, e Maria escolheu essa coisa. E o que foi que Maria escolheu? Ela escolheu assentar-se aos pés de Jesus. Jesus fala claramente para mim e para você hoje. Você pode passar todo o tempo do mundo servindo a Ele, mas se você não passar tempo aos pés de Jesus, aprendendo dele, você está apenas se distraindo, está apenas distraído. Ele diz a todos nós que acreditamos que podemos alcançar o céu trabalhando para Ele: você está apenas perturbado, você está preocupado e distraído, porque o que você precisa é sentar-se aos meus pés. E para aqueles de nós que têm muito o que fazer, que estamos constantemente trabalhando, Jesus diz que tudo isso é em vão. Venha, sente-se aos meus pés. Queridos, é aos pés de Jesus que nós encontramos o essencial e nós encontramos as necessidades para a nossa vida. Agora, ouça estas palavras de Jesus que estão em Mateus, capítulo 6, versos 30 a 34. Mateus 6, 30 a 34. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: o que comeremos, ou o que beberemos, ou como nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao seu dia o seu próprio mal. Jesus vai ao ponto de dizer que mesmo com as necessidades mais básicas e fundamentais para a sobrevivência, nós não deveríamos nos preocupar. Busque-o em primeiro lugar, e aí Ele vai cuidar de você. Eu sei que isto é uma coisa muito difícil. Para mim, pelo menos, é muito difícil pessoalmente. Eu estava conversando com alguém recentemente sobre esse assunto. É mais natural para mim fazer uma lista e lutar para realizar todos os itens daquela lista. Mas não é isso que Jesus diz. Jesus diz: espere, busque-me em primeiro lugar e tudo o que está na sua lista será acrescentado a você. Num dos meus livros favoritos sobre a vida de Cristo, O Desejado de Todas as Nações, nós lemos o seguinte: há uma só coisa que Marta necessitava, era um espírito calmo, devoto,
mais profundo anseio de conhecimento da vida futura, imortal e as graças necessárias ao progresso espiritual. Precisava de menos ansiedade em torno das coisas que passam e mais pelas que permanecem para sempre. Jesus quer ensinar seus filhos a se apoderarem de toda oportunidade de adquirir o conhecimento que os tornará sábios para a salvação. A causa de Cristo requer obreiros cuidadosos e enérgicos. Existe vasto campo para as Martas, com seu zelo no culto ativo. Sentem-se elas, porém, primeiro com Maria aos pés de Jesus. Sejam a diligência, prontidão e energia santificadas pela graça de Cristo. Então a vida será uma invencível força para o bem. Jesus apela para nós que estamos preocupados com tantas coisas, estamos tão preocupados com os nossos smartphones, com os nossos tablets e computadores. É preciso primeiro ter tempo para sentar-se aos pés de Jesus. Você sabe, há alguns anos atrás houve um slogan muito popular que era assim: o que faria Jesus? E num jogo de luta livre e filosófica, as pessoas tentavam descobrir o que Jesus faria numa determinada situação. Em vez de perguntar o que ele poderia fazer, vamos nos focar no que ele fez. Que tal? Ao pedir-nos para buscá-lo em primeiro lugar, ele nos pede nada mais do que o que ele mesmo fez. Ouça esses versos aqui de Marcos capítulo 1, verso 35. Marcos 1, 35, onde se diz a respeito de Jesus: tendo levantado de madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. E mais à frente, em Marcos capítulo 6, 46, nós lemos: e tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. O Evangelho de Lucas também lança luz sobre as prioridades de Jesus. Lucas capítulo 6, verso 12. Naqueles dias retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Na verdade, um pouquinho antes, o livro de Lucas nos diz qual era o hábito de Jesus. Lucas 5, 16. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Todos esses textos deixam claro que Jesus, que aliás é o Deus encarnado, ele passava tempo sozinho em oração, ouvindo seu Pai do céu. Se há alguém que poderia ser autossuficiente, este seria Jesus. Mas ele demonstra a importância de passar tempo a sós em oração e escutando a Deus. Onde é que encontramos a voz de Deus falando a nós hoje? Onde é? É aqui na sua santa palavra, na Bíblia. Jesus deixa claro que se nós apenas estudássemos a sua palavra, ouvindo a sua voz e orando, ele iria providenciar resposta para todas as nossas necessidades. Queridos, a evidência bíblica é farta de que este livro pode ser confiável, de que ele é a palavra de Deus. A pergunta é: será que nós escutamos a sua palavra? Será que você está tendo dificuldade em seu casamento? Quem sabe Jesus chama você e diz: venha e passe tempo aos meus pés. Sabe, você está tendo dificuldades no trabalho? Vá até Jesus e sente-se aos seus pés. Se você está passando por dificuldades na escola, vá até Jesus e assente-se aos seus pés. Você está sendo tentado? Vá até Jesus, sente-se aos seus pés. Os seus filhos estão se rebelando? Vá até Jesus e sente-se aos seus pés. Alguns podem estar se perguntando onde e como começar esse processo. Eu devo dizer que esse é um processo que pode ser diferente para cada pessoa. Mas eu recomendaria você a conseguir um caderno bem simples. Nesse caderno você vai escrever o que pode ser feito de várias maneiras. Você pode escrever ali as suas orações a Deus. Você pode escrever a mensagem que você acha que Deus está dando a você. Você pode fazer anotações sobre as coisas que você está lendo, que são especialmente poderosas para você. Ao ler a Bíblia e refletir sobre um texto, você pode fazer 3 perguntas simples. Primeiro, o que o texto diz? O que ele tem a ver com a minha vida? E qual é o convite que está sendo feito para mim pessoalmente?
Tire tempo para ler e ouvir o que Deus está dizendo a você. Alguns vão perguntar, por onde eu começo aqui na Bíblia? Por onde? Realmente, o céu é o limite. Eu recomendo que você, quem sabe, comece pelos evangelhos, particularmente o evangelho de Marcos ou de João. E leia uma história de cada vez, ou um certo número de capítulos de cada vez. E em seguida, reflita sobre o que você leu. Talvez você gostaria de ler a Bíblia toda do início ao fim. Tudo bem, você pode fazer isso. Na verdade, você pode fazer isso bem rapidamente. Se você ler 40 capítulos da Bíblia por dia, você poderá ler a Bíblia em 30 dias. Se você ler 20 capítulos por dia, você vai conseguir ler a Bíblia toda em 60 dias. E se ler 10 capítulos por dia, você poderá ler a Bíblia de capa a capa em 120 dias. Realmente não importa como você vai fazer ou o que vai funcionar para você, mas a mensagem de Deus é clara. Vá até Jesus, gaste tempo aos seus pés, aprenda com Ele, porque a sua palavra é poderosa. Hebreus capítulo 4, verso 12, diz o seguinte, Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A Bíblia é viva e poderosa na vida do crente que ouve o que Deus está dizendo. Você quer ouvir o que a palavra de Deus tem a dizer? Salmo 119, 105 diz o seguinte, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra é o nosso guia seguro. A palavra de Deus é luz na escuridão. Douglas Goins conta a história de uma mulher cujo nome era Helen Hayworth Lemmel. Ela tinha uns 90 anos de idade. Ela tinha nascido e tinha sido criada na riqueza na Inglaterra. E ela era bem conhecida como uma compositora de músicas. Na verdade, a senhora Lemmel provavelmente escreveu 70 ou 80 hinos e músicas cristãs que se tornaram muito populares na década de 1920 até os inícios dos anos 50. A senhora Lemmel havia se casado na nobreza, na riqueza. O marido dela era um lord. Mas ela foi acometida de cegueira ainda muito cedo na sua juventude. Por isso, seu marido se divorciou dela, porque ele não queria ficar casado com uma mulher cega. Eu não conheço todas as circunstâncias, mas de alguma forma ela acabou quase na miséria. Ela se mudou para os Estados Unidos, vivia lá na cidade de Seattle, num pequeno quarto de uma casa cujo aluguel era pago pelo município. Você provavelmente conhece a canção mais famosa que a senhora Lemmel escreveu. Fixa teus olhos no Mestre. Cada vez que Douglas Goins, que relata essa história, cada vez que ele ia visitá-la, ou cada vez que ela vinha para a casa dele, sempre a perguntavam como ela estava e ela sempre dizia, eu estou muito bem naquilo que importa. Essa, queridos, é a perspectiva divina de uma situação que poderia ser embaraçosa ou humilhante. Hoje, Jesus está chamando você. Mas e você? Não vai fixar os olhos em Jesus? Você não quer fazer um compromisso hoje de passar aos seus pés tempo suficiente para aprender dele? Você não quer tomar hoje o compromisso de ler a sua palavra e permitir que o poder transformador de sua palavra seja ativado na sua vida? Eu quero orar com você. Vamos orar. Senhor, eu sei que há alguém que me ouve agora que na correria da vida tem feito muitas coisas boas, mas que ainda não tem dado prioridade à única coisa que verdadeiramente importa, assentar-se aos pés de Jesus. Mas neste momento, decisões estão sendo tomadas e eu coloco essas decisões nas tuas mãos. Transforma a cada um de nós pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Chegou o momento de nos despedirmos, mas este não precisa ser o nosso último encontro.
Eu espero estar com você mais uma vez no nosso próximo programa. Quer seja a primeira vez nos acompanhando ou quer você já seja um telespectador assíduo, esteja conosco em nosso próximo programa. Se você tem um pedido de oração, não hesite em enviar para a gente. Envie por e-mail ou ligue para nós e nós teremos prazer e o dever de orar por você, de levar os seus problemas ao Senhor para que Ele possa ajudar você a resolvê-los. Nós estamos aqui à sua disposição e desejamos continuar sendo esta fonte de orientações baseadas na Palavra de Deus. Nós queremos que de todo lugar do mundo onde você estiver, você possa ter contato conosco, seja por nosso website, pelo nosso canal do YouTube, Facebook ou Twitter. E espero estar com você em nosso próximo programa. Mas até lá, lembre-se, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.